A pesquisa do IPEC, que o nosso colunista José Roberto de Toledo trouxe hoje, trouxe com dados exclusivos na primeira edição do All News sobre essa pesquisa que avalia a queda de popularidade do presidente Lula. O Instituto mostra basicamente que o presidente está enfraquecido junto ao seu eleitorado mais fiel. A pesquisa do IPEC mostra que subiu de 57% para 62% a taxa de brasileiros que dizem que Lula não deveria se candidatar à reeleição. Então, pela pesquisa do IPEC, agora são 62% dos entrevistados. 95% dos eleitores de Bolsonaro são contra a candidatura do petista. Agora, 32% daqueles que votaram em Lula em 2022 dizem que ele não deveria tentar um quarto mandato. Ou seja, está quase aí 1 em cada 3 eleitores de Lula em 2022 dizendo que agora ele não deveria tentar um novo mandato. Vamos ouvir um trechinho do José Roberto de Toledo sobre esses dados. Vamos lá. O que a gente vê nessa pesquisa, que a gente estamos divulgando aqui em primeira mão, é um aumento de 58% para 62% a porcentagem daqueles pessoas que dizem que o Lula não deveria ser candidato. E isso vem no momento de queda da popularidade do governo e está intrinsecamente ligado a isso. Então, a gente já tinha dado aqui no UOL 3 semanas atrás, em primeira mão também, esse tombo que a popularidade do Lula sofreu em janeiro, e agora sofreu mais um tombo em fevereiro, ou seja, é um movimento que não parou e não aconteceu essa semana, já vem do mês passado e continua caindo. E por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque as pessoas responderam para o IPEC, que perguntou, bom, se você acha que ele não deveria, por que não deveria? E se você junta, são perguntas, as respostas, a pergunta é aberta, que significa que as respostas são espontâneas, né? Não tem uma classificação prévia em que o eleitor tem que se enquadrar. Mas se a gente juntar todas aquelas respostas que indicam que a insatisfação é com o governo, não está fazendo um bom trabalho, aumentou juros, a inflação subiu, aumentou imposto, enfim, se a gente juntar tudo isso, a gente vê que essa é a principal causa da insatisfação, do aumento da impopularidade do Lula e, principalmente, dessa perda de força eleitoral dele. Resumidamente, o que o Toledo está dizendo é que existe uma insatisfação em relação ao desempenho do presidente. Por exemplo, 36% dos entrevistados disseram que ele não está fazendo um bom trabalho. 9% não confiar nele. 5% não é um bom administrador, 5% também mencionaram o aumento de impostos. E aí, Letícia, a gente pode também juntar com a pesquisa do Datafolha, que saiu ontem, também dando um aumento bastante expressivo na reprovação, né? Uma queda muito grande da aprovação do governo, um aumento expressivo da reprovação do governo também. São duas pesquisas que se falam, né? É isso mesmo, Mauro, são essas duas pesquisas e mais uma terceira pesquisa que veio do fim do ano, que é uma Genial Quest. E todas essas pesquisas mostram uma perda de popularidade do presidente ao longo dos meses. Essa dificuldade que o Lula está enfrentando agora, a gente consegue ver pelo clima que está no país, né? Eu acho que também é muito perceptível. A questão que acabou de acontecer em relação ao PIX, a taxação do PIX, toda aquela confusão em rede social, isso tudo muda, faz um clima, né, no país. E existe um clima de mau humor, é muito fácil de perceber isso. De fato, os preços nos supermercados estão altos. O governo diz que a inflação nunca teve uma meta tão baixa, então que é difícil perseguir a meta, mas que está indo. Mas a questão é que os preços já estão vindo altos já há muito tempo, então a gente está vivendo um momento de dificuldade, porque a gente sabe que quando a economia está boa, a pessoa
as famílias conseguem ir no supermercado e fazer uma compra e não gastar todo o salário, ou morar bem, pagar um aluguel, comprar uma casa, o clima é um. Quando a economia está ruim, o clima é outro. A economia não está boa para a vida da pessoa real, independentemente do que os números oficiais digam. Está difícil para a população comprar uma carne, um café, uma laranja, enfim. E isso tudo se junta com outras coisas relacionadas ao governo Lula, que tem uma dificuldade na área de comunicação, por exemplo, que deixou acontecer tudo que aconteceu um mês atrás em relação ao PIX. É um governo que tem tido muita bateção de cabeça, e também eu acho que é importante destacar que tem alguns grupos que fazem parte da base eleitoral do Lula, que ajudaram a eleger o presidente em todas as suas eleições, mas inclusive em 2022, que estão até hoje esperando alguns acenos, e alguns, como os ambientalistas, estão muito irritados com o governo. Então, de fato, esse não é um momento bom para o presidente. Esses acenos que ele não fez até hoje em relação, por exemplo, a mulheres, ele só nomeou juízas, só nomeou ministros homens para o Supremo, agora vai ter oportunidade de fazer nomeações no STJ, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, porque o Supremo e o STJ são diferentes. Enfim, eu acho que tem toda essa questão em relação a esses grupos que são da base do governo, que já estão falando há um bom tempo em relação a isso, a essas cobranças de promessas de campanha, como os ambientalistas, como as mulheres, e todas essas outras promessas que ele ainda não conseguiu cumprir, que ele tem mais 2 anos agora pela frente, mas vamos ver como que vai ser nos próximos meses, né? Porque o clima está ruim e a gente tem eleição ano que vem.